Olá, voltamos ao nosso segundo bloco da nossa live entrevista live com o Dr. Luiz Carlos Bresser Pereira, professor e economista. E hoje temos nesse segundo bloco mais 3 convidados. Tamanha é a repercussão do nosso trabalho de 5 anos. Felipe Barroso, que está aqui à minha esquerda, ele que é sócio-diretor da Transforma Energia, Resíduos e Energia. Muito obrigado, Felipe, por estar aqui com a gente. Mais uma vez, obrigado, você que esteve em junho de 21 no 10 Perguntas, tá certo? Nosso segundo convidado é o Marcos Gouveia de Souza, o Sr. Varejo, diretor-geral e fundador da Gouveia Ecosystem, ok? Isso mesmo. Tô bonito, falando bem, gostando. E meu terceiro convidado é o Paulo Furquim, grande amigo meu, santista, economista e professor do INSPER. Obrigado, Paulo, mais uma vez por estar aqui com a gente, tá certo? Bom, por idade, vamos deixar aqui o Felipe Barroso fazer a nossa primeira pergunta ao economista Dr. Luiz Carlos Bresser Pereira. Por favor, Paulo. Ok, bom, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui e compartilhar algumas informações aí. E indo direto ao ponto, hoje a gente tem uma notícia aí que a BP acabou de anunciar a descoberta de um dos maiores campos de petróleo aqui na Bacia de Santos. Indo de certa forma não alinhado com as políticas públicas de sustentabilidade, e apesar disso o petróleo faz uma participação muito importante na economia brasileira, mundial, mas no que tange ao Brasil, a questão dos royalties, dos municípios, move a economia de forma direta e indireta. E existe uma discussão entre exploração, aumentar a produção de petróleo ou ir para o lado das energias renováveis. Como o senhor entende qual seria o melhor caminho, né? Existe a necessidade de fazer um phase-out, não dá para cortar de uma vez por outra esse cordão umbilical, mas como a economia poderia ajudar essa linha? Veja, a ideia de que você reduza a produção de petróleo, que você não expanda a produção de petróleo, é uma ideia-chave para que você possa enfrentar o desafio global, o aquecimento global. Mas que é um problema fundamental para a humanidade. Agora, o fato objetivo é que os países não estão dispostos a fazer isto, não é? E como um não está disposto, o outro também não está, e assim por diante, e as grandes empresas também não estão, não é? E os seus respectivos países, de forma que então a produção de petróleo continua, não é? E eu não vejo forma disso acabar tão cedo. O que eu tenho lido, eu não sou especialista nessa área de jeito nenhum, é que as formas renováveis de produção de energia estão se tornando mais baratas e tendem a ficar mais baratas do que o próprio produção de energia via petróleo. Ora, isto é uma coisa fundamental. Se isso realmente é verdade, se isso realmente se consolida, às vezes é um pouco... São analistas um pouco otimistas, eu não posso julgar sobre isso, mas então aí, quer dizer, a exploração de petróleo não seria tão mais rentável, ou só seria rentável para os produtores de petróleo cujo custo de produção fosse muito baixo. Então, nós veríamos uma luz no túnel a respeito disso. Por outro lado, existem sobre vários aspectos, mas eu também não sei, não posso falar muito a respeito, áreas em que você subsidia, quer dizer, a produção de petróleo. É uma coisa, para mim, esotérica. Como é que pode subsidiar uma coisa dessa? Não é? Mas é o que me dizem, só que eu realmente fico devendo para você uma resposta melhor, não é? Porque quem sabe o Paulo Furquim é capaz de dar uma resposta sobre isso, porque ele é capaz de saber bem mais do que eu sobre isso, salvo engano meu. Bom, mestre, uma satisfação estarmos aqui. A minha questão vai numa outra direção. Falamos agora de energia e se somar, né,
o que nós temos de potencial de energia no país, somado com o que nós temos no agro, somado com as características todas que esse país tem, todos nós com um pouco mais de idade, ficamos surpresos em perceber que nós não convertemos todo esse ativo que foi em parte recebido e em parte construído em algo que seja relevante para o longo prazo do país, especialmente naquilo que envolve redução da desigualdade, aproveitamento das oportunidades e tudo mais. Às vezes nós ficamos com a impressão, e é real, de que falta um projeto para a nação, um projeto estratégico para a nação que vá adiante da próxima eleição. Porque o país tem sido ultimamente governado com essa ótica míope da próxima eleição. O que o setor empresarial como um todo poderia ter de papel nesse contexto para contribuir para um projeto para a nação? Então, isso é muito importante, né? Eu respondi a uma questão muito parecida que a Silvia Gorgulho, irmã do Paulo Forquim, fez no começo desta entrevista. E você pergunta o que as empresas podem fazer. Essencialmente, o que elas precisam, não é começar a se juntar, não é? E não se juntar em torno da defesa do liberalismo econômico. Porque é isso que elas fazem. Quer dizer, as empresas brasileiras industriais, do agronegócio, dos serviços, estão todas defendendo o liberalismo econômico. Eu acho isso um absurdo completo. Quer dizer, eu sou um desenvolvimentista, eu desenvolvi nesses últimos 20 anos toda uma teoria nova, chamada teoria novo-desenvolvimentista, quer dizer, que mostra que, na verdade, o mercado é um maravilhoso sistema de coordenação econômica, mas que ele não se pode querer que ele coordene tudo perfeitamente de maneira e, portanto, que o Estado possa ficar ausente do processo. Isso é inviável. Quer dizer, o Estado tem que estar também muito presente e tem que juntar a sociedade toda em torno de um projeto. Quer dizer, e para isso as empresas, quer dizer, isso é um esforço de toda parte, não é? Quer dizer, você tem um projeto nacional quando você tem, quer dizer, quando as classes sociais, ainda que mantendo suas diferenças, os setores também mantendo suas diferenças, eles concordam basicamente com uma série de ideias básicas e passam a defendê-las assim mais firmemente. Isso está faltando no Brasil. Quer dizer, isso não depende de um presidente, mas um bom presidente pode ajudar muito nessa direção, né? Enfim, eu terminei de publicar um livro um pequeno livro que chama-se Projeto Nacional e contra a quase estagnação. Quer dizer, onde eu tentei estudar um pouco essas ideias e discutir essas ideias. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que essa não é uma coisa fácil. Precisa haver uma conjunção de ideias e de fatores, e uma ameaça como essa que nós tivemos agora, não é? Isso ajuda, não é, a você ter um projeto nacional. Bom, tentando manter mais ou menos a mesma linha, né? Na parte de recuperação energética de resíduos, o aterro sanitário sempre foi visto como um grande passivo ambiental, mundo afora. Diversas ações foram realizadas, como
a incineração do lixo, você tem lá no meio de Paris uma usina de geração de energia a partir do lixo, você tem recuperação energética de diversas formas com diversas tecnologias. Aqui no Brasil, começou-se a gerar energia a partir do biogás, que é emitido, né, um resultado da deterioração da matéria orgânica de um aterro sanitário. E agora a gente viu um movimento muito grande indo para a parte de biometano, ou seja, captar esse gás que já é captado no aterro sanitário, fazer uma purificação e você ter o biometano para que ele possa substituir o gás natural oriundo do petróleo. Por outro lado, os projetos que eu tenho acompanhado, ou eles são muito grandes para se viabilizarem, ou eles não se viabilizam eventualmente por uma taxa Selic tão alta. Tem alguma expectativa de médio e longo prazo que novos empreendimentos possam mirar um custo do dinheiro no tempo para se alavancar de forma mais estável? Ou nesses últimos tempos a parte de novos investimentos tem sido muito castigada por conta do custo do dinheiro no tempo, principalmente, né? Muitos projetos engavetados. Eu tenho pensado muito nesses assuntos, porque eu estou convencido de que a taxa de juros no Brasil é muito alta. Eu creio que eu e o Yoshaki Nakano, que é meu colega, trabalhamos juntos em várias coisas. Nós, em 2002, nós escrevemos um artigo sobre a taxa de juros do Brasil. E mostrando que a taxa de juros era absolutamente alta, que não justificava em função do risco Brasil, né? E que, portanto, o que justifica que a taxa de juros aqui seja mais alta que lá é o risco Brasil. Mas a diferença era muito maior do que isso, quer dizer, e continua sendo muito maior que isso, e que, portanto, isso representava um custo para a sociedade brasileira, um custo para o Estado brasileiro, para o déficit público, né, que os liberais tanto atacam, eu também ataco, eu sou um defensor de um ajuste fiscal permanente, mas, quer dizer, não é razoável e nem possível ter um ajuste fiscal decente e ter uma taxa de juros mais baixa, né? E ter um custo mais baixo, né, para o Estado, nós ficando com a taxa de juros que nós temos. Agora, por que a taxa de juros é tão alta? Há vários motivos. A meu ver, dois são principais. Um que ninguém fala, que sou eu que comecei a falar agora recentemente, e tem um artigo ainda meu que deve sair no Valor, eu espero, daqui a alguns dias, já mandei para lá faz mais de uma semana, quer dizer, que é porque os brasileiros se habituaram a ter juros altos. Isso é desde... eu vejo isso pelo fato de que houve momentos importantes, como, por exemplo, quando houve o golpe militar de 64. Logo em seguida, o governo resolveu recriar a caderneta de poupança, garantindo juros reais para os seus participantes. E garantiu nem mais nem menos do que 6% reais para os aplicadores em caderneta de poupança. É uma taxa de juros muitíssimo alta, né, que não tem cabimento nenhum. Depois baixaram para hoje 4% mais ou menos, mas continua sendo muito alta. Quer dizer, outra vez foi na Constituição. Quer dizer, se resolveu colocar na Constituição 12%. Né? O setor financeiro gritou que era muito. Era 12% real, não era 12% nominal, 12% real. Quer dizer, na verdade era que era muito, e que não devia ter nada. Não que era muito, desculpe, que devia ser muito, que não devia ter nenhum controle, porque esse controle era tentar tabelar a taxa de juros e coisa que valha. Na verdade, 12% de máxima taxa de juros era um absurdo, era muito alto. Não é? Real, taxa de juros real de 12% é uma taxa. Se 6% é muito alto para a caderneta de poupança, 12% é muito alto para qualquer coisa. Né? Exceto no varejo. No varejo, porque ele se coloca se inclui no custo, na taxa de juros, quer dizer, o custo da inadimplência.
Mas, nesse caso, podia haver uma dispositivo especial para isso. Enfim, então, os brasileiros estão acostumados a pagar juros altos. Então, isso facilita muito a vida de quem? Do setor financeiro. Porque eu estou falando o tempo todo de unir as forças. Mas se há uma força que não quer ser unida e que não se une, não é o setor financeiro. É o setor financeiro rentista. São aqueles que vivem de juros e aluguéis e os financistas que administram a riqueza dos rentistas e têm eles próprios bastante dinheiro e aplicam o seu próprio dinheiro e com isso taxas de juros altas como essas são muito boas para eles. Ou seja, a taxa de juros muito alta, resulta de uma captura do patrimônio público pelos financistas e rentistas, facilitada por esse hábito, né? Por parte esse acomodamento dos brasileiros que não protestam solenemente, não começam a gritar e dizer que não pagam e tornar essa questão uma questão política. Acho que eu posso te ajudar nessa. Porque realmente os investimentos ainda, só para completar, os investimentos que são necessários para fazer todo esse tratamento dos resíduos sólidos precisam de uma taxa de juros, e não são só eles, precisam de uma taxa de juros decente, não é? E não uma taxa de juros indecente. Eu vou abrir um pouco o foco, correndo o risco de fazer uma pergunta que eventualmente já tenha sido respondida. Mas talvez nenhum estrategista no atual governo teria sido tão hábil em criar as trampices e os seus efeitos que nós estamos vivenciando nesse momento. Recuperando, de certa maneira, a credibilidade, né, do governo, porque a população se une contra o país sendo atacado. De outro lado, né, criando uma realidade onde afasta o Brasil um pouco mais do mundo ocidental, particularmente os Estados Unidos. E, de outro lado, aproximando o Brasil econômica e politicamente, especialmente da Ásia. Como é que você vê a evolução desse processo com esse cenário que se polariza globalmente e deixou o Brasil, ao invés de aproveitar esta polarização para se reposicionar, prejudicado nesse contexto mais amplo? Então, veja, essa pergunta é muito interessante porque nós temos hoje no mundo uma mudança muito grande. Surgiu um país, a China, não é, que é extremamente poderosa, detém uma tecnologia de altíssima qualidade, totalmente competitiva com a americana e do Ocidente, de um modo geral, né? E essa grande economia, ela já é o nosso mercado fundamental. A China representa coisa de 25%, enquanto que os americanos representam 15% do comércio. Por aí. Então, até um certo ponto, nós já mudamos de lado. Mas não há sentido nenhum em mudar de lado. Porque nós somos uma nação independente e que temos que ficar independentes em relação a esses dois países capitalistas. Porque quando a China era um país comunista, não é? Então era outro caso. Mas a China tem um problema ainda, que é um país autoritário, não é um país democrático. Mas a democracia americana é uma democracia de muito baixa qualidade, né? É uma plutocracia, e agora é uma democracia abusada pelo senhor Trump, né, e seus comandados, né? Então, é realmente importante que nós não nos sintamos, não é, aliados a um lado ou outro. Bom, mas acontece que
os capitalistas brasileiros, as empresas brasileiras, isso sempre estiveram acostumadas a estar, não é, identificadas com os Estados Unidos. Bom, está na hora de mudar. Quer dizer, não é para romper com os Estados Unidos, nós não temos nenhum interesse em romper com os Estados Unidos, muito pelo contrário, nós queremos ter as melhores relações possíveis e, se possível, aumentar as nossas relações com eles. Mas não é? Isso é uma questão de interesses e de possibilidades econômicas. Então, Bem, na verdade, né, nós tínhamos que aproveitar esse momento estrategicamente para poder, entre os dois, avançarmos no nosso protagonismo, talvez num cenário mais global. E estamos fazendo ao contrário, estamos nos apequenando nesse cenário mais abrangente. será que nós estamos apequenando? Eu não sei. Não sei. Quer dizer, uma das brigas do Trump é contra os BRICS. Os BRICS são uma coisa ótima para o Brasil, né? Porque permite o Brasil ter mais autonomia outra vez, né? Mas os BRICS estão subordinados à China. Não estão. Não é essa a ideia. Quer dizer, então, eu acho que nós não estamos nos apequenando, não. É muito difícil encontrar um caminho, não é, que envolva os outros países, porque cada país tem seus interesses. A ideia digamos, de uma unidade, juntar Brasil, Egito não, Brasil, Índia, Rússia. a Turquia, a Rússia, em torno de ideias, é muito difícil, né? Então, você consegue fazer um pouco isso, que é o que são os BRICS. Já isso é. Então, nós temos que investir nos BRICS, que é uma coisa boa para afirmar a nossa independência e a nossa capacidade de unir, não é, em torno dessa ideia. O sentido da pequenar foi mais não aproveitar de forma sábia este conflito mais abrangente. Lembrando que, né, a nossa balança comercial com os Estados Unidos é deficitária e com a China extremamente superavitária. Exatamente. E que nós tínhamos que aproveitar este momento para jogar esse jogo com um pouco mais de habilidade. É nesse aspecto. De acordo. Bom, antes de passarmos aqui para o nosso querido amigo Paulo Furquim, a nossa audiência é tão grande que já está recebendo aqui uma pergunta de uma pessoa que está aqui com a gente, o Marcelo Tobias, ele que é empresário do varejo, de confecção e da gastronomia. Ele mandou uma pergunta interessante. Qual é a sua visão ou quais são os maiores desafios do varejo atual frente a essa abertura de liberdade do mercado ou do livre comércio? Frente a o que aconteceu? Frente a essa abertura e liberdade do livre comércio. Sei. O comércio no Brasil está absolutamente livre há muito tempo. Quer dizer, agora eu já falei algumas vezes aqui que a abertura comercial completa eu não estou de acordo. Eu acho que o Brasil deve ser capaz de proteger determinados setores da sua indústria, do seu agronegócio, quer dizer, certamente da sua produção de energia. Quer dizer, embora a produção de energia já seja naturalmente uma coisa local, nacional. Então, mas dentro desse quadro, quer dizer, em que haja, dentro do quadro do desenvolvimentismo, dessa intervenção moderada do Estado na economia e de um mercado livre, o varejo está muito bem. O varejo não está encontrando nenhuma dificuldade, nem deve encontrar dificuldade, né? Eu, às vezes, realmente fico incomodado porque quando eu vejo essas grandes redes varejistas, né, que em vez de termos pequenos e médios comércios, temos só as grandes empresas foram tomando conta de toda. Isso, do ponto de vista da distribuição de renda, é ruim, não é? Porque toda uma pequena burguesia que era capaz de produzir de ter os seus negócios, de desenvolver as suas empresas, estão sendo esmagadas por essas grandes empresas.
A França, por exemplo, tentou segurar um pouco isto. Eu não sei até que ponto eles foram nesse processo. Quer dizer, aqui no Brasil não há nenhuma. E aí, por exemplo, esse era um caso que eu tentaria, embora hoje talvez seja tarde demais, porque ah, eles já entraram, e estão aí com lojas imensas, e, enfim. É só isso que eu posso falar. Não, Oscar, deixa eu meter o bedelho, né? Porque Essa é a sua é um pouco da minha especialidade. praia, né? Não, acho que. Vamos lá, vai. Eu acho que primeiro a gente precisa ter cautela com a generalização, né? Porque setorialmente esse comportamento é muito diverso. Se no setor, né, de alimentos você tem um grau de concentração um pouco maior, em outros setores, como o de farmácia, material de construção, o próprio vestuário, a concentração que existe nos maiores operadores é muito baixa ainda. Agora, não podemos esquecer que nós temos uma deformação importantíssima no Brasil, que é a questão da informalidade. E tudo leva a crer, né, com o que vem por aí com a reforma tributária, é a tendência ao aumento da informalidade, que acaba, de alguma maneira, criando um pouco essa perspectiva de que pequenos sobrevivam só através da informalidade. Mas você pega no setor, sei lá, de farmácias, por exemplo, as grandes redes do Brasil representam 18%, 20% só do total da venda de remédios no país. 80% está pulverizado. No material de construção, é em torno disso, tá certo? Agora, outros segmentos pode ser um pouco diferente. Mas eu imagino que a origem da pergunta tenha talvez a ver com o fato da desigualdade tributária naquilo que entra pelo cross-border, o e-commerce global entrando no país, aonde só mais recentemente o governo atuou, e ainda não completamente correto, em buscar uma equidade tributária entre aquilo que entra direto ao consumidor e aquilo que vem através das redes de varejo. Talvez seja essa a questão colocada. Tá certo. Marco, por favor, Jimmy, você pode pegar, por favor, Marcos, o nosso Paulo Furquim, grande amigo nosso, professor da UINSPER, um grande economista, por favor. Obrigado, José Augusto. Obrigado. Primeiro, um prazer enorme participar desse momento, uma celebração de uma história do seu programa. Sim. E desejo muito sucesso ainda no futuro, em várias edições. E num número especial que nós contamos aqui com o professor Bresser, né? José Augusto, no começo, fez uma descrição sucinta do meu currículo, destacou um elemento que temos em comum, né? O amor pelo Alvinegro Santista, mas se esqueceu de um item muito relevante. Por 11 anos eu tive o privilégio de ser colega do professor Bresser na Escola de Economia de São Paulo. E foi um aprendizado enorme, sem dúvida. Então, um prazer enorme estar aqui nesse evento. E eu gostaria de trazer um assunto inédito nessa edição desse programa, e que presumo, pelo seu histórico acadêmico e pelo seu histórico como ator público, lhe é muito precioso. Talvez alguns não conheçam detalhes da biografia do professor Bresser, além de ser um acadêmico reconhecido internacionalmente, também teve uma atuação muito rara para acadêmicos na administração, na gestão pública do Brasil. Se eu não perdi a conta, 3 vezes como ministro, Fazenda, Ciência e Tecnologia e Administração. E o meu tema é justamente na parte de administração pública. Muito se fala do tamanho do Estado. Estado grande, Estado pequeno, essa é uma discussão corrente. Não se fala tanto de um dos temas que eu me lembro de ser trazido na sua produção acadêmica, que é a qualidade do Estado, a capacidade estatal, capacidade do Estado implementar uma política pública, contar com uma burocracia qualificada. E na sua atuação como ministro, teve um papel que eu entendo muito importante de estabelecer parâmetros para a carreira pública,
de tal modo que alguma coisa se modificou de lá para cá. A minha pergunta vai nessa direção. Em que pé que estamos? Houve uma evolução de fato da qualidade do nosso Estado, eh, e de que forma esse Estado, essa capacidade estatal é importante para a implementação de um projeto de desenvolvimento, seu tema predominante atual, do Estado-nação. Então, eu acho que é claro que um Estado capaz, não é, é extremamente importante para que todas as políticas públicas, quer dizer, a política mais geral de desenvolvimento, a política de educação, de saúde, de industrialização, de desenvolvimento tecnológico, todas essas políticas sejam bem-sucedidas, né? É preciso que haja servidores públicos, uma burocracia pública competente para isso. Quer dizer, a contribuição que nós tivemos foi que nós tornamos a carreira do gestor público, que era uma carreira que tinha começado e morrido imediatamente, e mais todas as carreiras, as demais carreiras de gestores para o Tesouro, que foram criadas para o Tesouro, para o Orçamento, que não, para as agências reguladoras, tudo isso criou-se uma coisa, uma formação sistemática com concursos públicos realizados anualmente, numa proporção que permitisse, que tendesse a permitir a permanência daquele contingente de administradores públicos no nível correto, não é? Nem aumentando e diminuindo assim, desencontradamente. Fazer o que fazem já o Exército, as carreiras militares e o Itamaraty, que faz esse rodízio permanente de coisas. Tudo isso foi estabelecido naquela época, em 1995, 98, né? Foi implementado durante vários anos e depois começou a ser, como tudo acontece, começou a ser maltratado. E agora, recentemente, com essa ministra da administração, a dona Dweck, quer dizer, ela resolveu fazer uma coisa absolutamente louca, um concurso público para todas as carreiras de Estado, de alto a baixo, né? E na área dos gestores, um número imenso de gestores, uma coisa que não faz sentido, né? Que não permite o treinamento adequado, que não, né? que, des, que desconstrói aquilo que estava sendo construído. Então, isso precisa, alguém precisa pôr um paradeiro nisso. E não parece que isso vai acontecer, porque o presidente Lula não está percebendo o que está acontecendo, né? Então, mas é possível fazer coisa nessa área, sem dúvida. Então essa talvez seja uma das agendas importantes que a gente tem. Sem dúvida. Reforma Sem dúvida. administrativa. Né? Claro. A meu ver, é a mais importante, porque é claro que tem muitas outras agendas, né? Mas você tem um corpo de servidores públicos de primeira qualidade, e nós temos. Uma coisa que é importante, quer dizer, é que eu vou dar um exemplo. Eu sou amigo do Fernando Haddad, né? E um dia eu estava conversando com ele, e ele me diz: você sabe, porque os meus auxiliares são quase todos da carreira que você criou. Eu falei, como? Sim. Quer dizer, eles não são necessariamente economistas, quer dizer, mas são o meu vice-ministro, esse é advogado, mas aí ele citou vários que já são importantes dentro do Ministério da Fazenda, todos vindos das carreiras que eu promovi naquela época, né? Então, isso é um bom sinal, isso está acontecendo para os outros ministérios, né? O que eu tenho medo é que esse grupo de
gestores, lato sensu, que foram criados, desapareça, não é? Com a política que está sendo adotada aqui atualmente. Posso mais uma? Uma coisa que eu, na biografia do professor Bres chama a atenção é essa amplitude. Né? Uma formação em direito, certo? E depois uma atuação muito forte em economia, mas uma preocupação com gestão, que é uma parte de administração. E eu me pergunto, e essa pergunta faço aqui, né, nesse momento, se a formação do economista hoje, nas principais escolas de economia, ela é suficiente, ela é capaz de gerar uma pessoa que vai conseguir pensar uma solução como juntando aspectos institucionais, legais, com, por exemplo, capacidade do Estado e aspectos do controle fiscal e econômico. Estamos formando esse tipo de pessoa? Não. Você deve saber que você trabalha numa dessas escolas, você deve saber. Né? Eu trabalhei na escola de economia, mas saí. Não quis mais saber dela, não. O meu nome continua constando lá, porque parece que gera pontos, mas eu não dou aula nenhuma lá, não oriento ninguém e não quero saber. Né? Por quê? Porque são escolas, quer dizer, o que se ensina normalmente nas escolas de economia é pura ortodoxia econômica. E a ortodoxia econômica é burra. É uma coisa muito, quer dizer, é uma coisa muito abstrata, muito centrada na possibilidade do mercado de tudo resolver, não é? Automaticamente. Quer dizer, vira ideologia, inclusive. A matemática vira ideologia. Não seria possível entender uma coisa dessa. E essa formação mais geral que é necessária, por isso que eu acho que é muito melhor, se você quiser ser um administrador público, que você vai fazer uma escola de administração pública ou de administração de empresas. Empresas não é tão bom, mas tem outras vantagens, não é? Porque muitas vezes os alunos de administração de empresas são melhores que os alunos de administração pública. O que também é uma distorção. É uma distorção de salários agora aí. Como eu discuti no começo, o salário dos professores, quer dizer, o salário dos servidores públicos tendem a ser mais baixos, mas no Brasil não são, não, porque quando no primeiro governo do Lula, ele aumentou, a meu ver, excessivamente os salários. Eu defendia muito o aumento dos salários no meu tempo, no governo do Fernando Henrique Cardoso, e consegui alguma coisa. De repente eu saí, né, e a pressão lá das corporações, né, extremamente corporativistas, né, conseguiram salários muito mais altos que o PT concordou. Então, continua aí, salários muito altos. Agora estão tentando mexer nisso um pouco, para fazer que os salários... Porque a diferença entre o salário final e o inicial da carreira praticamente desapareceu, do teto que existe. Enfim, então essas questões precisam, né, quer dizer, essa formação mais global da pessoa é muito importante. Isso se consegue mais nas escolas de administração do que nas escolas de economia. As escolas de economia são uma fábrica de ideologias. Bom, deixa eu agradecer aqui antes de terminarmos esse nosso segundo bloco, aos meus patrocinadores, mais uma vez. A Seiva, um marketplace de produtos e serviços sustentáveis feitos para quem quer cuidar de si e do planeta. WJR Creative, liderada pelo publicitário Wilton Lopes Jr., a WJR Creative transforma gastronomia, retratos e arquiteturas em imagens marcantes. Capturamos a essência de cada momento em criatividade e precisão. Bresser Asset. A Bresser é uma gestora especializada em fundos de ações. Temos um histórico de rendimento consistente no longo prazo, com retornos superiores ao Ibovespa e ao CDI. Veja mais sobre os nossos fundos
e entre em contato conosco, www.bresser7.com.br. Raul Carnelos Vargas do Amaral Advogados. Escritório de advocacia com atuação exclusiva na área criminal há muitos anos e fortemente comprometido com causas sociais. Para quem chegou aqui agora, nós estamos entrevistando o Dr. Luiz Carlos Bresser Pereira, aqui dentro de 10 perguntas. Quem não está acompanhando, quem não chegou agora, amanhã, daqui a pouco estará no IGTV do Instagram, e amanhã, a partir do meio-dia, no canal do YouTube. Eu quero agradecer as presenças das pessoas que vieram entrevistar esse momento ícone para nós, do 10 perguntas. A Silvia Figueiredo Gouveia, pedagoga, fundadora da Escola Nova Lourenço Castanho. Marcos Gouveia de Souza, Sr. Varejo, diretor-geral, fundador da Gouveia X-System. Silvia Morgulhes, veterinária formada pela USP e participante do NFA, Núcleo Feminino do Agronegócio. E Felipe Barroso, sócio-diretor da Transforma Energia, Resíduo e Energias. E Paulo Furquim, meu grande amigo, antes de falar, economista, professor do INSPER e Santos 2, Juventude Zero. Tá certo? Obrigado a todos que estão aqui. O Estúdio 32, a Adib e a sua equipe, Alberto do Som, a equipe do Adib que faz as imagens, Maria Luísa Vaz, meu diretor-geral André Curti, Rodrigo, meu grande amigo, Luiz Aires Henrique, que está ali atrás, trabalhou comigo no Pão de Açúcar, Marcelo Tobias, que já me aguenta um bom tempo, ao meu grande amigo de muitos anos, há mais de... Faz parte, né? Olha a emoção que o índice cresce. Há mais de 50 anos, Marcelo Gouveia Bresser Pereira, Patrícia, obrigado, Luiz, grande amigo de infância, a minha querida Patrícia Bresser Pereira, que quem me incentivou a entrar na área da comunicação, um dia lá em Ibiúna, agora estou bem, que agora eu consegui brincar de Ibiúna, não preciso mais mandar memorando, memorando, um e-mail para ir para Ibiúna, agora eu já vou direto, com cadeira cativa. Tem cadeira cativa. Ela chegou um dia e falou: sonhei que você virou locutor. E cá estou. Tá certo? Muito obrigado a todos e até a próxima. Programa 10 Perguntas, 5 anos. Um abraço a todos. Obrigado.